só porque ela vai fazer transposição de rio, mas como ela vai influenciar em todo o meio ambiente ali da região. Não só para quilombolas, como para indígenas, para a própria Piracema, próprio sistema, né, que vai ser inundado, a parte que vai ser inundada, como é que vai ser retirada aqueles animais, os mamíferos, os animais que vivem lá? Como é que vai ficar a questão da Piracema, quando o peixe tiver que subir o rio para poder fazer a desova? Como é que vão ficar aquelas populações quilombolas que moram por ali, os índios? Então, toda uma situação precisa ser, e há um interesse público, se justifica a intervenção do Ministério Público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. Natureza da lide, defesa do meio ambiente. Qualidade da parte, uma grande construtora que com o dinheiro público nosso, que nós pagamos com os impostos, está construindo ali aquela usina. Consequências da não intervenção do MP no processo quando obrigatório. Vamos dividir assim, vamos dividir em se ele é intimado e se ele não é intimado. Se ele não for intimado, quando a intimação dele for obrigatória, a nulidade do processo é absoluta. A falta de intimação do Ministério Público, quando naquele processo há necessidade absoluta de intervenção, gera nulidade absoluta por violação do princípio de ordem pública, tá? A menos que a decisão tenha sido favorável ao interesse justificador de atuação, como, por exemplo, sentença favorável ao incapaz, à manutenção do casamento, etc. Mas preste atenção, numa causa de interesse de incapaz, em que o Ministério Público não tenha sido intimado para fazer a defesa do incapaz, a sentença tem que ser totalmente favorável ao incapaz. Se a sentença tiver uma parte dela que não seja favorável ao incapaz e o Ministério Público não foi intimado a participar daquele processo, aquele processo será nulo. Prestem muita atenção, tá? Mesmo se eu considerar, a menos que a decisão tenha sido favorável ao interesse justificador da atuação, o interesse justificador tem que ser beneficiado na sua integralidade, tá? Bom, se houver intimação, evidentemente, se o juiz intimou pessoalmente, isso é uma prerrogativa nossa, dá-se oportunidade para que o Ministério Público possa se manifestar, não há nulidade, ainda que não tenha havido manifestação. É isso que eu falei mesmo. A obrigação do juiz, em um processo em que a manifestação do Ministério Público é obrigatória, é intimar o representante do Ministério Público. Intimou pessoalmente e ele não se manifestou, já é um problema do representante do parquê. Claro que a manifestação dele é importante para aquele processo. Todavia, se ele foi intimado e não se manifestou, o juiz não pode ficar mandando intimar várias vezes ele para ele se manifestar. Não se manifestou, o juiz dá andamento ao feito. Poderes, ônus e responsabilidades do MP. Primeiro, eu tenho a prerrogativa de intimação pessoal, ou seja, eu não sou intimado pelo Diário Oficial, o oficial de justiça tem que ir lá me entregar, fazer com que eu aponhe meu ciente pessoalmente. Vista fora da secretaria, os representantes do Ministério Público podem pegar o processo fora da secretaria e levar para a promotoria, analisar com calma para poder se manifestar. Prazo, enquadro para contestar, e aí eu chamo a atenção que o novo Código de Processo Civil, ele trouxe um benefício muito grande, porque ele unificou os prazos, né? Então, 15 dias para contestar, está unificado, tanto no procedimento comum quanto no especial. Nós já vimos que vai acabar o procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, etc. Embora o sumaríssimo seja de uma lei
a parte, que é a Lei 9.099/95, e 15 dias para recorrer. Hoje, o procedimento que vai ser aplicado pelo novo Código Civil prevê que todos tenham 15 dias para entrar com recurso e a parte contrária vai ter 15 dias para contrarrazoar. Logo, se o Ministério Público tem prazo em quadro para contestar, quantos dias o Ministério Público tem? 60. Muito bem. O Ministério Público tem 60 dias para contestar e em dobro para recorrer. Se são 15 dias para recorrer, quantos dias tem o Ministério Público para recorrer? 30. Tá? Atuando como parte ou como fiscal da lei. Tanto quanto ele move a ação, quanto ele apenas funciona como custos legis. Não está sujeito ao adiantamento de despesas processuais. O Ministério Público não paga despesas processuais e tampouco a condenação nestas. Não existe condenação em custas, não existe condenação do Ministério Público em honorários advocatícios. Atenção, não existe condenação do MP em custas e não existe condenação dos honorários advocatícios. Beleza, professor, vocês não querem perguntar, vão pensar até que eu estou falando aqui com a câmera sozinho, estão quietinhos ali, que ele ali já está tremendo, olha, rapaz, chegou agora, ele está tremendo. Pois é. Mas tem que perguntar, gente. Mas eu vou fazer uma pergunta, já que ninguém está fazendo essa pergunta. Saiu na outra turma, são tantas turmas, o aluno perguntou o seguinte: professor Franklin, o Ministério Público pode responder por fraude? No caso que um promotor pratique prevaricação ou haja com impedido, suspeito ou mesmo corrupto, ele pode ser obrigado a reparar? Tem a responsabilidade pessoal do promotor em relação a isso? Gente, o novo Código de Processo Civil resolve essa questão. Ele responsabiliza o promotor de justiça toda vez que o promotor age com fraude. E é lógico, se você provar que o promotor agiu com fraude, com má fé, você vai mover uma ação contra o Estado, que é um direito, é uma ação de reparação do dano, a responsabilidade do Estado é objetiva, depois o Estado terá uma ação regressiva contra você. Todavia, não significa que o Ministério Público seja condenado nas despesas processuais e honorários advocatícios, que isso não existe para o Ministério Público. Intervenção determinada pelo juiz. Outra pergunta de prova, que a galera escorregou na OAB, escorregou no Enem, e escorregou também no concurso da magistratura de Minas Gerais. A pergunta era o seguinte, muito simples, beleza. O MP não pode recusar-se a intervir. Até aí tudo bem. Se é uma causa que justifica a intervenção do Ministério Público, eu vou intimar o Ministério Público vai se manifestar, ainda que não seja parte, ele vai se manifestar como custos legis, fiscal da lei. Pronto. Todavia, se o juiz determinar a intervenção do Ministério Público e essa intervenção não tiver amparo legal, o juiz está mandando, por exemplo, o promotor se manifestar sobre um processo que não há interesse público, não há defesa de incapaz, não há nenhuma causa, enfim, que enseje a atuação do Ministério Público. E o promotor de justiça diz: olha, senhor magistrado, não há nada que justifique a minha atuação aqui. Mas o magistrado insiste: não, mas eu quero que o senhor, representante do Ministério Público, se manifeste. Qual a saída? Tem uma saída. Quando a determinação não tem amparo legal, o promotor de justiça vai entrar com a correição parcial. Correição parcial ou reclamação que, seguindo
A uniformidade dos prazos recursais deve ser interposta no prazo de 15 dias. O Ministério Público, através da correição ou da reclamação, ele vai entrar com a reclamação no prazo de 15 dias, pedindo ao tribunal que reconheça que o juiz praticou um erro em procedendo. Atenção, existem erros injudicando, que não cabem correção parcial, não cabe reclamação, porque a correção parcial, a reclamação, ela é cabível quando houver um erro improcedendo. Só pode citar um exemplo de erro improcedendo aí? Por exemplo, o juiz inverte a ordem do procedimento, o juiz inverte a ordem do depoimento das testemunhas, o juiz determina que o Ministério Público se manifeste num processo em que ele não tem por que se manifestar. Correção parcial. Então, mais uma pergunta de prova. De prova. O nome. É o nome que foi dado primeiramente pelos portugueses e hoje já se defende mais um nome reclamação. Quando há uma conduta, um erro improcedendo do juiz, eu entro com uma reclamação contra ele, tá? Bom, se o MP se recusar a intervir, se o Ministério Público se recusar a intervir, o juiz pode dar prosseguimento normal ao processo e a nulidade não haverá, desde que o juiz tenha intimado e o representante do Ministério Público. Intimou o representante, ele não se manifestou, dou andamento tranquilamente, beleza. Por analogia, o juiz remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que vai determinar o seguinte. Então, preste atenção. Se o Procurador-Geral, primeira hipótese, entender que o representante tem realmente razão, não é caso de atuação, ele dirá ao juiz e o juiz será obrigado, então, a manter esse entendimento. Caso contrário, caso o procurador entenda que é caso de atuação do Ministério Público naquele processo, ele vai designar outro promotor, porque pelo princípio da independência funcional, aquele promotor que disse, olha, eu já formei a minha convicção que eu não devo me manifestar aqui, ele não será obrigado a se manifestar. Beleza? Alright. Isso também serve para o inquérito civil. O inquérito civil que é arquivado por um promotor, ele vai ser encaminhado para o Conselho Superior do Ministério Público para homologação. Se o Conselho entender que não é caso de arquivamento, o Conselho vai remeter para o Procurador-Geral e o Procurador-Geral designar outro promotor para prosseguir naquele inquérito civil, tá? Bom, ok. Impedimento e suspeição do MP. Tudo que nós aprendemos em relação a impedimento e suspeição do juiz vale para o representante do Ministério Público. Tudo. Então, professor, ele é impedido de atuar quando for figurar como parte, cônjuge, parente, irmão, mãe, pai, tá? Ele é suspeito quando, por exemplo, a pessoa que está atuando naquele processo for o advogado, for seu parente, ou ele é credor de uma parte, ou ele é devedor de uma parte, ou ele, por exemplo, já foi ouvido como testemunha daquele processo, caso em que ele ficará impedido de se manifestar como representante do Ministério Público. Então, como fiscal da lei, aplica-se todos os motivos de impedimento e suspeição que nós acabamos de falar. E como parte, aplicam-se os motivos de suspeição elencados no Código de Processo Civil, que nós vamos ver daqui a pouquinho no final dessa aula. Aplicam-se também os casos de impedimento quando compatíveis. Nós vamos ver daqui a pouquinho o novo Código Civil, no finalzinho da aula. Incompetência.
não se aplica ao MP, uma vez que o Ministério Público não tem competência. O Ministério Público tem atribuição. Quem é que tem competência, professor Franklin? O juiz. Ministério Público não tem competência, tem atribuição. Aplicam-se também aos motivos de impedimento e de suspeição, órgão do Ministério Público, quando não for parte e sendo parte nos casos previstos em lei. Nós vamos daqui a pouquinho dar uma olhadinha no capítulo de Ministério Público e essas hipóteses nós já vimos são quando ele é parente, quando é o cônjuge, quando é o filho, quando é um parente até o segundo grau, inclusive quando, por exemplo, ele é credor, devedor. Legitimidade para recorrer. O MP, atuando como parte ou como fiscal da lei, tem legitimidade para recorrer. É o que eu disse. Ele se manifesta no processo, o juiz vai contra a manifestação dele, ele recorre. Falta-lhe interesse quando a decisão for favorável ao interesse, por exemplo, do incapaz que justificou sua intervenção. Mas, como eu disse, se ele não atuou e a decisão foi favorável ao incapaz, ela tem que ser totalmente favorável ao incapaz. Se ela não for, se ela foi parcialmente favorável ao incapaz, naquele ponto ele deveria intervir e não intervir, então o processo é nulo de pleno direito, caso ele não tenha sido intimado. O MP não tem legitimidade para recorrer adesivamente. A pergunta é, o que é recurso adesivo? E aqui nós colocamos, né? O recurso adesivo cabe na hipótese de sucumbência recíproca, em que uma das partes até então conformada com a decisão judicial prolatada, diante do recurso interposto pela parte contrária, opta por também impugná-la. Professor, não entendi nada. O senhor traduz aí? Vamos lá. Então, vocês dois aqui, vocês estão litigando. Sai uma sentença que a sucumbência é recíproca. Ele te dá um pouco do objeto, do litígio, e te dá um pouco. Por dar um pouco para cada um, vocês dois, num primeiro momento, optam por não recorrer. Estão conformados com a decisão. Só que ele, mais rápido do que tu, recorre. Aí tu vai dizer, poxa, mas se ele recorreu, a decisão dele pode ser revertida em favor dele. Tu então vais fazer um recurso adesivo. Se chama adesivo, que ele vai juntar, vai colar, vai adesivar o recurso dele. Isso não pode ser feito pelo Ministério Público. Ou o Ministério Público recorre de forma autônoma, ou ele está impedido de ajuizar um recurso adesivo. Algumas hipóteses de intervenção do MP no processo civil. Ação de investigação de paternidade. Professor, como é que é? A senhora fica grávida. O cidadão não reconhece. A senhora tem a criança, depois de 9 meses, vai lá no cartório. Vai registrar a criança. Aí o cartorário pergunta, quem é o pai? Não existe mais essa história, não sei, é um homem invisível, não existe isso. Você vai dizer, quem é o suposto pai? É o fulano de tal. Feito isso, o cartório é obrigado pela lei de investigação de paternidade de fazer o que nós chamamos de averiguação de paternidade. É um procedimento que vai ser encaminhado para o Ministério Público. Qual é a função do MP? Chamar o cara lá e dizer, tu és o pai daquela criança? Se ele disser, sou, então reconhece aqui. Aquele reconhecimento feito pelo Ministério Público vale para colocar o nome da criança na certidão. Mas se ele disser, não sou, o Ministério Público vai entrar com a ação de investigação de paternidade, que poderá culminar com o exame de DNA, provas testemunhais, periciais, que vão dizer que aquela criança é filha ou não daquela pessoa. Ação de alimentos. A pessoa não paga alimentos. Além da questão civil, enseja ação de alimentos, eu tenho uma questão criminal, crime de abandono material, né? Insolvência civil. Quem é insolvência civil? Alright, boys. Tell me now. Quem é insolvência civil? É a pessoa
que não tem mais bens, não tem mais patrimônio líquido para pagar suas dívidas. Nesses procedimentos, atua o representante do Ministério Público. Jurisdição voluntária, nos casos explicitados no CPC. E aqui nós falamos algumas aqui, por exemplo, declaração de ausência. É um processo de jurisdição voluntária. Tu morreste, não encontraram teu corpo, vão declarar primeiro a ausência provisória para depois declarar a ausência definitiva. Ação de acidente de trabalho, também é atribuição do Ministério Público. Conta aqui uma história de uma chaleira que explodiu, também lá em São Sebastião da Boa Vista, e essa chaleira, quando explodiu, era uma fábrica de palmito. Eu tinha uma chaleira que era usada para aquecer a água, para ferver o palmito. E ela explodiu, lesionou 3 pessoas. 2 foram lesões leves, a fábrica foi logo lá e resolveu amigavelmente. E um terceiro ficou com a perna dura. Ficou com a perna dura. O que acontece? Chamamos os representantes da fábrica, bora fazer o acordo, olha, o rapaz está aleijado e tal. Uma boa, por isso que eu te digo, a gente sempre tenta amigavelmente resolver o problema. Não conseguimos, entramos com uma ação acidentária na Justiça Comum, na época, e nos autos do processo, quando eles viram que eles estavam sendo processados, eles fizeram um acordo e se resolveu o problema do rapaz. Ação de nulidade de compra e venda que fora objeto de registro imobiliário. E aí o promotor que atua nessa área de registro, tem um promotor específico de registros civis, né? Ou registros imobiliários, ele vai atuar nesse processo como fiscal da lei. Vamos para as súmulas. Hoje em dia, devido à questão do novo Código Civil, nós temos que nós vamos nos concentrar nos precedentes. Lembrem do que eu vou dizer. Vai haver sempre uma decisão de um tribunal superior e você já vai pegar e vai entrar com precedente, vai dizer, olha, essa decisão aqui, ó, ela beneficia o meu cliente, ela foi julgada assim, assim, aqui, por favor, já é um precedente, o senhor juiz decida como esse precedente aqui. Por isso que nós estamos insistindo com vocês de colocar algumas súmulas, né? Então vamos lá. Súmula 643 do Supremo, 643 do Supremo. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Então você, aluno, está reclamando aí que a sua mensalidade aumentou muito mais do que a inflação, procure o Ministério Público. Você que está com problema no FIES, existe um procedimento lá na promotoria investigando. Leve essa documentação e verifique. Ministério Público. Outro exemplo, súmula 99 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Se o Ministério Público funcionou como fiscal da lei, eu tinha um advogado ou um defensor que moveu a ação. Mas se a decisão do juiz foi contrária ao seu parecer, ele pode recorrer? Pode. Ele está ali como fiscal da lei. Se ele verificar que a lei, por alguma forma, não foi cumprida, ele pode recorrer, ainda que o recurso não seja da parte. A parte não recorreu, a parte aceitou, mas ele, MP, é independente para recorrer. Súmula 189 do STJ. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Você está devendo fisco. Seu nome vai para a dívida ativa. O fisco te executa. É uma execução fiscal que é regulada pela lei de execução fiscal. Precisa que o Ministério Público intervenha como custos legis nessa execução? Não. Não precisa. Súmula é clara. Súmula 226 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente de trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Imaginemos que a ação desse acidente de trabalho que aconteceu na chaleira fosse
movida pelo advogado do rapaz que ficou aleijado. Se, no decorrer do processo, a indenização fosse incipiente ou irregular, ou não fosse cumprido algum requisito da lei, mesmo o Ministério Público tendo funcionado como custos legis, e a ação foi ajuizada pelo advogado, nós poderíamos recorrer tranquilamente. Súmula 329. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil em defesa do patrimônio público. Talvez uma das mais importantes atuações do Ministério Público. Haja enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação dos princípios da administração pública, o Ministério Público pode entrar com ação de improbidade administrativa. Alguns dizem ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em defesa do patrimônio público. Vocês estão presenciando, e não só hoje, você consegue, através do Ministério Público, celebrar um acordo de delação premiada para redução, e a delação premiada ela é uma causa de diminuição de pena, como também na seara cível, na ação de improbidade, você pode fazer um acordo com a grande empresa que desviou o recurso público para que ela devolva ao patrimônio público o dinheiro desviado. Já se discute até na ação de improbidade essa composição com a pessoa que praticou o ato de improbidade administrativa. Vamos para algumas jurisprudências interessantes, né? Recurso especial, exoneração automática, alimentos, maioridade do alimentando, legitimidade do MP para recorrer. Preste atenção, carece, não cabe ao Ministério Público legitimidade para recorrer contra a decisão que extingue o dever de prestar alimentos em razão do alimentado ter alcançado a maioridade, mormente, se esse tem advogado constituído nos autos. Que é isso, professor? O cidadão atingiu a maioridade, ainda quer continuar mamando na tetinha do papá. Ele é neném, não quer nem trabalhar nem estudar. Nem trabalha e nem estuda. Ora, se ele tivesse numa universidade, se ele tivesse fazendo mestrado, se ele tivesse fazendo um curso profissionalizante, ou se ele fosse incapacitado, ou porque ele é especial, porque tem uma deficiência física, mas se ele tem condições, ele não tem por que ficar na costa do papai, não é verdade? Então, o juiz vai exonerar. Se ele tem advogado constituído, o que justifica o Ministério Público, a intervenção do Ministério Público? Nenhuma. Porque ele, como ele já atingiu 18 anos, ele não é mais incapaz. Confere? Não tem mais porque o Ministério Público, e foi uma questão de prova de juiz, o pessoal errou. Não prestou atenção nesse detalhe. Completou 18, acabou. Recurso especial conhecido, relator ministro Fernando Gonçalves. Outra, jurisprudência do Supremo, agravo de instrumento administrativo, ação civil pública, defesa do patrimônio público, legitimidade do Ministério Público desnecessidade de observância no inquérito civil dos princípios do contraditório e da ampla defesa, precedentes, agravo ao qual se nega seguimento. Professor Franklin, quer dizer que o contraditório é inquisitivo igual ao inquérito policial? É. Hoje está pacífico. Decisão do Supremo Tribunal Federal, vocês acabaram de ver, que o promotor de justiça não precisa, no inquérito civil, dar a oportunidade para o advogado contraditório da ampla defesa. Ele é inquisitivo. Significa que o advogado não tem que perguntar no inquérito. O advogado não tem que fazer a defesa prévia em inquérito civil. O advogado não tem que juntar razões finais antes da conclusão do inquérito civil. E não existe no inquérito civil, por analogia ao inquérito policial, contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa vai existir quando o promotor ajuizou a ação civil, aí eu me calo. Aí ele vai ser
citado para contestar em 15 dias aquela ação civil, e aí vai se estabelecer o contraditório e a ampla defesa. E acabou, fim. Mas espere lá, antes de eu dizer alguma dúvida, alguma pergunta, vamos para o Código Civil. Código de Processo Civil novo. Afinal de contas, essa aula se chama Tudo o que você queria saber sobre o novo Código de Processo Civil e não teve coragem de perguntar. Então nós estamos aqui no Ministério Público, né? Ministério